agora também no Correio, então a gente vai voltar um pouquinho. É bom que quem está chegando aí, ó, já pega desde faz um começo. abrezinho, Estão né? avisando aqui que Suíça também, Belém do Pará, Portugal, Londres. Nossa. Gente, olha, estamos internacionais. Vamos lá. Olá, Correio Brasiliense, ao vivo aqui nos estúdios, direto da nossa redação, com a deputada eleita Bia Kicis, que é do PRP aqui do Distrito Que Federal. não existe mais. Que não existe mais? Não, o PRP Então, agora é patriota, acabou de se integrar. Acabou de se integrar aos patriotas. ao Olha aí, ó, patriotas. ainda vem uma notícia aí para vocês. O E partido... futura presidente do PSL no Distrito Federal, né? Vou trabalhar para isso, porque eu estou migrando, né? Eu estou no processo de migração. Porque as pessoas perguntam, mas por que não vai logo? Porque não é assim, gente. Tudo tem, né? O procedimento legal, o trâmite, Aí tem que ir para o TSE, né? Tem que já mudar, fizemos a TRE. consulta, o PSL fez a consulta ao TSE, já houve um parecer técnico, agora a gente tem que aguardar os ministros se manifestarem também, né? E assim que estiver tudo pronto, tem a diplomação agora no dia 18, antes disso não pode acontecer nenhuma mudança, aí depois a gente vê. Mas já estou no PSL de fato, não estou de direito, mas já estou de fato, todo mundo já sabe disso. Inclusive no grupo de WhatsApp, né? Já me Inclusive. disseram que... Olha, não tem como deixar de tocar nesse assunto. A briga que teve ontem no... Vamos tocar logo nesse assunto, que a gente já vence essa pauta. A madrugada em que Joyce Hasselmann e Eduardo Bolsonaro, os dois mais bem votados em São Paulo, tiveram ali uma discussão pela liderança do partido, pela questão da presidência da Câmara, porque Eduardo até falou que ele está, sim, fazendo algumas ingerências aí a pedido do pai, segundo ele. Como é que está isso? Como é que você vê? Eu sei que em relação à briga você já tem dito que não vai comentar, que é um problema deles. Agora, em relação à presidência da Câmara... Em relação à presidência da Câmara, como é que vai ser o comportamento? O que a senhora defende, por exemplo? O que você defende para o PSL? Bom, eu defendo que o PSL coloque em votação, né? Isso vai acontecer no momento certo. Dentro da bancada. Porque o que acontece é assim, nós ainda não temos mandato, né? Nós somos deputados eleitos, então a gente tem que aguardar o momento em que o partido vai convocar essa eleição e aí é legítimo que todo mundo que queira se candidate. Né? Então, o Eduardo, a Joyce e outros nomes que quiserem se candidatar tem legitimidade para isso. E a maioria vai decidir quem vai ser o presidente. Então, o que eu espero é que isso aconteça. O líder do partido. Não, o líder do partido. Ah, tá. Porque o líder do governo é o presidente que escolhe, né? Isso aí é a critério dele. Ele e só ele que define quem será o presidente. E presidente da Câmara um assunto que ainda não está definido. Se lança candidato, tem candidatos. Se eu acredito que o PSL não vai lançar candidato, por tudo que eu já ouvi de conversa, já conversei, já me manifestei, dei minha opinião também. E eu acho, inclusive, temerário que um parlamentar de primeiro mandato seja presidente da Câmara. Gente, é muito complexa a coisa. Então, assim, nós temos que primeiro aprender a sermos parlamentares. O regimento não é fácil. O presidente da Câmara tem que ser alguém... Ele é um presidente de um poder, né? Também não dá para ser um presidente... o pai no executivo e o filho no comandando o legislativo. Eu acho que muito poder não é uma o mais, família. eu acho que não é o mais ideal quando a gente pensa no sistema republicano, na democracia. O ideal, mas o próprio Bolsonaro já falou isso também, que ele achava também que nem devia ser ninguém de preferência, porque não é assim, não pode ser ninguém do PSL. Claro que pode, né? Você vê aí que, por exemplo, o Temer do MDB, o presidente do Senado é do MDB, né? Então, isso acontece, mas tivemos ideal que seja Carlos diferente. Magalhães no Senado e Luiz Eduardo na Câmara, né? Que era pai e filho. Isso. A política já está acostumada com essas questões familiares. Quem foi que falou? Outro dia eu ouvi não lembro agora quem foi que disse, mas que disse assim, pense na coisa mais escabrosa, mais absurda que tem. Em Brasília tem precedente. Diziam na política que era na Bahia. Eu acho que é no Brasil. É no Brasil. Que é no Brasil. Pegar um exemplo de cada estado, acho que a gente vai... É verdade. Deixar essas séries todas que a gente assiste no chinelo. É verdade, né? Mas, enfim, antes da gente... Pelo jeito, a presidência da Câmara é um assunto que ainda vai ser discutido, mas a gente já falava aqui na live da deputada, na página dela, no Face, que sobre a questão da
PEC da Bengala, que é um assunto que certamente vai ser discutido na próxima legislatura. A PEC da Bengala é aquela que permite que o ministro do Supremo permaneça no cargo até os 75 anos. Não só do Supremo, né, Denise? Qualquer magistrado, qualquer servidor público, né? Pronto, olha, ela realmente, a Ana tem razão, ela foi estendida. Mas é porque o ponto que chama atenção é o Supremo. Por isso que todo mundo fala ali na PEC da Bengala para os ministros do Supremo. Que daria direito ao presidente Bolsonaro indicar 4 ministros caso ela seja revogada. Exatamente. Mas ele já falou que ele não teria muito interesse, deixa para lá. Não é a pauta dele. E eu acho até bom mesmo que ele deixe outros brigarem. Ninguém pode brigar todas as brigas, não é verdade? A gente tem que escolher as nossas brigas. E eu digo assim que a revogação da PEC da Bengala, que faria com que voltasse aos 70 anos, a idade máxima de permanência do ministro Supremo, ou do STJ ou outras cortes, eu acho que ela faria essa mudança tão necessária no momento atual, na cúpula do Poder Judiciário. Mas não é um contrassenso no momento em que vem uma reforma da Previdência para pedir que as pessoas se aposentem mais tarde. Vem aí, mas no caso do Supremo, então, tem que se aposentar ali mais cedo, digamos assim, porque 70 anos não é cedo, né? Denise, fala sério, né? Não, mas daqui a pouco não vai ter PEC da Bengala, vai ter briga de bengala dentro do tribunal. Sim, mas não é um contrassenso, mas porque as pessoas estão vivendo mais. Exatamente, as pessoas estão vivendo mais. A gente vê lá ministros com mais de 70 anos que Mas você sabe de uma coisa? Por que eu abracei essa causa? Você abraçou mesmo, a gente vê no Twitter que você está sempre abracei, mas por quê? Porque eu quero... Não é porque eu quero. Primeiro, eu tenho um mandato. Então, eu ouço muito a voz das redes sociais, a voz das pessoas que conversam comigo. E esse é o assunto mais recorrente hoje, é impressionante. Então, eu digo assim, que eu estou só levando um clamor popular para o parlamento, E o judiciário entende? parece estar provocando também. Eles querem provocam. isso, né? Essa Eles última do ter a chance Lewandowski, gente. de progredir na carreira. Assim, eu recebo total apoio dos juízes, dos magistrados, dos desembargadores. Eles me mandam mensagem, eles falam, Bia, é isso mesmo, tá tudo parado, a gente não consegue mais progredir, né? Tem que mexer, né? Então, assim, só que eles falam, o que tem de desembargador que fica dormindo a sessão inteira, não dá mais, gente. Precisa mexer. Então, esse é um clamor, que é um clamor da sociedade. E é por isso que eu abracei essa causa, sabe? E eu acho que vai fazer bem, sim, porque a gente está vendo que hoje... Eu vou falar uma coisa, gente. O maior inimigo do Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Por quê? O povo foi às urnas e mexeu no legislativo. Houve uma renovação de quase 50% na Câmara. E no Senado foi enorme essa renovação. Né? No Executivo, hoje houve uma mudança radical também. Né? O povo foi lá e mudou. Chega querendo Bolsonaro. E aqui no DF foi quase 70%. Né? E no Judiciário, ninguém pode mexer? Né? Então, assim, está na hora da gente, dos ministros perceberem que eles não são alheios a esse processo. O que você achou desse episódio do avião que bombou nas redes sociais essa semana? O repúdio, né, de um passageiro ao Supremo, a reação do ministro Lewandowski. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que esse episódio, ele é um retrato do que acontece hoje no Brasil. Né? Como o Supremo se vê totalmente dentro de uma bolha, alheio a tudo que acontece. A gente pode voltar lá à questão da sala VIP no aeroporto. Então, o brasileiro paga, o contribuinte paga, eu acho que são 300 mil por mês, sei lá, eu me lembro que era uma conta bem alta, assim, para que suas excelências não estejam expostas à população, porque eles começaram a sentir que não eram tão queridos assim, talvez deve ter sido por isso. Aí a Carmen Lúcia, quando presidente, trouxe essa novidade aí de uma sala VIP para os ministros, pago pelo contribuinte. Então, na época, o pessoal se queixou bastante, comentou, achou essa medida lamentável. Mas não basta isso, né? Porque, tudo bem, eles não se encontram, a gente não se encontra aí nos corredores do aeroporto, mas se encontra dentro do avião, a não ser que eles comecem a colocar agora jatinhos particulares para os ministros. Pode ser que essa seja a próxima medida, não é? Então, o que aconteceu ali foi que um cidadão
um cidadão, manifestou com toda a educação. E outra, eu conversei com ele, eu fiz uma live com ele, eu vi o vídeo várias vezes para saber se tinha havido da parte dele algum insulto, que a gente também não quer que as pessoas saiam por aí insultando, xingando. Se elas fizerem, é o direito de expressão, elas vão pagar, porque a lei já prevê. Também que na rua, nos restaurantes, isso. Aí exagera. Tá no seu direito, porque a liberdade de expressão, ela é uma coisa realmente que a gente não pode começar a cercear. A liberdade de expressão. Mas a pessoa paga pelos seus excessos. Para isso que existe o judiciário, né, gente? É para isso. Para ir lá e condenar as pessoas que descumprem a lei, que ultrapassam os limites da civilidade, que cometem crimes. Então, existem os crimes contra a honra. Só que o que o Cristiano Caiado Ascioli fez, que é o nome do advogado, foi, com toda a educação, ele gravou para se defender de qualquer coisa, ele não falou para o público do avião, tanto que os passageiros não ouviram quando ele falou para o ministro. Eles estavam na primeira fileira, ele falou, ministro, eu tenho vergonha do Supremo. Eu tenho vergonha de ser brasileiro com esse Supremo. Ele falou para o ministro e ficou gravado. O que aconteceu? O ministro ameaçou de prisão, passageiro. Gente, onde nós estamos? Sabe onde nós estamos? Que agora você não pode, Ana, manifestar um sentimento. Primeiro ameaçou lá em São Paulo. Aí o que aconteceu, que eu achei interessante? A Polícia Federal entrou no avião lá em São Paulo. Mas quando eles souberam do episódio, eles falaram, não teve crime nenhum, e foram embora. Só que quando chegou aqui, tinha um servidor do Supremo, que não era policial, entrou no avião, se apresentou como se policial fosse, levou o Cristiano com ele, e só bem depois que ele foi descobrir que aquele servidor sequer era um policial. Então, isso é uma coisa absurda, né? E ele ficou detido o dia inteiro, né? E sem explicação de nada. Mas o que eu fiz? Eu falei para o ministro Lewandowski que eu acho o Supremo uma vergonha. Gente, eu também acho o Supremo uma vergonha. Não sei, não vou nem perguntar a opinião de vocês, porque vocês são jornalistas, estão aqui me entrevistando, né? Mas as pessoas que estão nos ouvindo, o que vocês acham do Supremo? É ou não é uma vergonha? Então, gente, eu acho, eu não falo isso com alegria, Ana, não falo, Denise, eu falo com tristeza. Ainda mais eu que venho da área jurídica, né? O judiciário é aquele local onde a gente depositava a nossa confiança, a nossa esperança. Por que o Supremo é uma vergonha? Porque... Explica pra gente por que é uma vergonha. Ah, bom, eu acho que a reação da população com relação às decisões do Supremo já demonstram isso. Mas vamos ser didáticos, né? Então, a gente pega, assim, primeiro, a segunda turma do Supremo, ela solta todo mundo que é preso, só peixe graúdo, só peixe grande, né? A primeira turma também, vamos lembrar que o Cesare Battisti também, né, veio, também teve os benefícios na época da primeira turma e depois do plenário. Ele foi na verdade, aí no caso do Cesare Battisti, até foi o ministro da Justiça que o liberou da extradição, né? Mas vamos pensar aqui que o ministro Marco Aurélio também é campeão em liberar réu, pessoa que está presa. A gente já teve diretor, gente que recebe um habeas corpus e foge do Brasil. Né? Como é o nome daquele diretor do Banco do Brasil, Berzoini? Como é que é o nome dele? Era o Ricardo, qual que era? O que foi para a Itália? Pisolato. Henrique Pisolato. Então, ele recebeu um habeas corpus do ministro Marco Aurélio e fugiu para a Itália. E ainda fugiu com o passaporte do irmão morto, do irmão gêmeo morto, não é isso? Depois voltou ao Brasil. Então, gente, o Supremo ele faz uma coisa atrás da outra. Né? Foi depois veio preso para cá. Mas, então, assim, são várias decisões de soltar essas coisas do Lula. Vamos lá. Quantos recursos o Lula terá examinado pelo Supremo? Quantos? Quer dizer, nós temos um judiciário que está a serviço de uma pessoa, mas aí sendo que existem... É a defesa. Aí do judiciário também. A defesa apresenta recurso? Denise, é por isso que eu pretendo, é por isso que eu quero mudar a legislação. Do processo penal também, que facilita esses tantos recursos. Para isso, a gente tem que mexer no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções. Mas não, ela porque eles podem barrar recursos que são absurdos. Mas eles já barraram vários ali? Dependendo da pessoa, eles barram ou não. Não é que eles barraram, eles acabaram indeferindo, porque a população, eu acho que eles sentiram que a temperatura ia aumentar muito se soltasse o Lula. Mas por que o Zé Dirceu está solto? Alguém pode me explicar isso? Por
que o Zé Dirceu, condenado a mais de 30 anos, está solto? Então, isso é uma vergonha, sim. Então, o Supremo, ele faz uma decisão atrás da outra que envergonha o Brasil. E, olha, eu vou dizer uma coisa. Na época, eu tive... Peraí, o voto impresso. A decisão, o julgamento do Supremo, na ADIM do voto impresso, foi uma das coisas que mais me deu vergonha de ser... de fazer parte do sistema jurídico brasileiro, de ser uma advogada. Eu defendi o voto impresso, eu estava lá, sustentei, e vocês talvez não tenham acompanhado, mas se vocês pegarem os votos dos ministros, vocês vão ficar com vergonha. Porque foi totalmente sem fundamento, um deboche, um desrespeito ao cidadão, ministro dizendo que quem não acredita na urna eletrônica é porque não deve acreditar que o homem foi à lua, ministro desmentindo, dizendo que o eleitor ia pegar o voto e ia levar para o mesário, quebrando o sigilo do voto, sabendo que é mentira, sabendo que o eleitor não tem contato com o voto impresso, que ele só olha através de um visor, confirma e cai numa urna física. Então, eu vi tanta mentira, tanto deboche, que eu sinto vergonha, assim, do Supremo, realmente. E sinto vergonha de ver um ministro, ao invés dele preservar os princípios constitucionais, ele mandar prender, ele atacar um cidadão que não fez nada demais a não ser exercitar o seu direito de liberdade de expressão. Autoridade? Sem dúvida que isso foi abuso de autoridade, sem dúvida. E já teve muitos outros episódios, só que o programa teria que ser muito grande para eu falar tudo que eu sei. Agora, eu queria tratar um pouquinho também, a gente já falou do Supremo, eu queria tratar um pouquinho das prioridades agora para Câmara e Senado Federal. O que vem como, além, obviamente, a gente já falou aqui da eleição da mesa, mas o que vem depois? Qual é a primeira matéria que a senhora acha que tem que estar em pauta na Câmara dos Deputados? Vou falar que nem o Paulo Guedes. Previdência, previdência, previdência. Eu acho que precisa ser a Previdência, pelo bem do nosso país. Porque eu já ouvi de alguns deputados, inclusive pessoas muito experientes, de ministros agora do governo Michel Temer, que eles acham que tem que aproveitar esses primeiros 100 dias, os 6 meses ali do governo, para aprovar essa reforma de uma vez. Que Bolsonaro chega com muito apoio popular, com um caminhão de votos e com todo o prestígio para fazer passar, fazer valer o projeto do governo que for apresentado em relação à reforma da Previdência. E no momento em que fatiar essa reforma, dificulta a aprovação dos outros passos dela depois. Aprova-se o primeiro, mas aí como é emenda constitucional, aquele negócio, 2 turnos, demora até votar, não sei o quê, e que seria bom votar logo de uma vez. Qual é a sua posição? Olha só, o que eu tenho ouvido falar, conversando com algumas pessoas de dentro, né, do novo governo, é assim, que seria muito bom, eu não sei se isso vai ser, na verdade, o que vai acontecer, mas eu digo assim, que eu tenho conversado e que para mim faz sentido, que seria muito importante aproveitar esse primeiro momento e aprovar a reforma que já existe. Por quê? Porque ela já foi debatida amplamente no Congresso. Não é fácil você trazer um assunto à pauta. Você vai ter que discutir tudo de novo. Isso não vai ser tão rápido, vai demorar. E a gente pode perder o timing, perder o bonde da história, que é assim, precisa corrigir imediatamente essa questão da Previdência. Mas essa reforma que está sendo discutida agora, ela faz os ajustes que precisam ser feitos? Ela está no tamanho correto? Ela não faz todos os ajustes, mas ela já garante o Brasil aí por 10 anos. O relator segundo me da dizem, reforma, né? É que se passar essa reforma que já existe, com alguns ajustes que serão feitos, que o Bolsonaro, coisa que o presidente Bolsonaro não concorde, ou o ministro Paulo Guedes não concorde, algum ajuste faz pode ali ser uma feito. emenda continuativa. E faz, né? Faz, aprova essa que já foi amplamente debatida, os parlamentares já conhecem, vota essa daí. E depois, o governo tem tempo para fazer uma mais completa, que eles, inclusive, pensam em fazer essa próxima para quem nasceu a partir de 2004. Então, pessoas que entraram no mercado de trabalho mais tarde, né? Então, eu acho que isso pode ser interessante. Eu não sei se é isso que vai acontecer, mas essa é uma das possibilidades. O relator, inclusive, o relator Arthur Maia, que é o relator da reforma da Previdência, ele falou assim, olha, essa reforma já tem ali idade mínima, regra de transição, né? Atinge ali, coloca todo mundo no mesmo patamar.
Agora, tem alguns pontos que realmente o governo considera que foi muito além do que deveria em relação à essa idade mínima. Mexe um pouco nisso, e depois faz uma outra mais a cara do ministro Paulo Guedes, aquilo que ele realmente quer, com o sistema de capitalização, que vai garantir mais 40, 50 anos, né, para o Brasil, de mais tranquilidade, né? Agora, Bia, o ex-juiz Sérgio Moro vai para o governo Bolsonaro com uma proposta de ampliar o trabalho que ele fez no combate à corrupção na Lava Jato, né? Ele que teve um desempenho muito significativo, que condenou muita gente, teve uma atuação de personalidade, falando essa coisa aí de respeitar a Constituição, muita gente até questionou algumas posições que ele adotou, inclusive quando aquele desembargador quis soltar o Lula, ele se posicionou, para algumas pessoas ele se excedeu, para outras ele agiu de acordo com o que estabelece a lei, enfim, ele sempre teve uma postura firme e forte. E muita gente acredita que ele vai agora, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ampliar esse trabalho. Parte disso significa aprovar medidas no Congresso. Que medidas você acha que são importantes serem aprovadas para ampliar esse combate à corrupção? Tem muita coisa que precisa ser feita. O ministro, chama de ministro Sérgio Moro, ele diz que já existe uma proposta de reforma do Código de Processo Penal que vai na contramão de tudo isso que a gente está falando, do que o Brasil precisa. Então, acho que a gente precisa mexer no Código de Processo Penal, mas dando uma outra cara, que é a cara do quê? De ser mais rigoroso com o criminoso, ao invés de passar a mão. Vamos acabar com essa bandidolatria que tomou conta do Brasil. Hoje o criminoso, ele é mais bem tratado do que um cidadão honesto, sabe? Ele é cheio de direitos. E o cidadão honesto assombrado com a violência. Nós temos que mexer na questão, por exemplo, da audiência de custódia, né? Hoje eu conversei com um xerife de Los Angeles. Ele veio numa cerimônia da polícia, eu achei muito interessante. Então, a gente estava conversando sobre isso, né? A audiência de custódia, ela existe nos Estados Unidos e aqui ela se inspirou nesse modelo americano. Só que lá, para que ela existe? É para que o juiz tenha contato rápido com aquele criminoso que foi flagrado cometendo crime e logo seja dado encaminhamento, se ele vai ser preso, julgado, o que vai ser feito. Aqui é para saber se o policial, de alguma forma, maltratou o criminoso. Gente, o brasileiro não merece isso. Não merece, sabe? Nós que somos mulheres... É o julgamento do policial. Do policial. E não do então, preso. aqui é uma inversão de valores, está de cabeça para baixo. Então, a gente precisa mexer... Essa é uma pauta minha, mexer nessa questão da audiência da custódia, que não existe por lei. Ela foi implementada pelo ministro Lewandowski, olha ele aí de novo, quando ele presidiu o CNJ. Foi ele Inclusive, que ele criou. defendia menos prisões, né? Sim, tromba então, com essa posição dele era de mandar prender. Pois é, né? O bandido fica solto, o cidadão de bem fica preso. É assim que funciona na cabeça de certas pessoas. Então, o que acontece é assim, essa coisa também de desencarceramento, essa política. As pessoas falam, Bia, mas não tem prisão suficiente. Ué, não tem porque o PT não construiu. 14 anos de governo não construiu presídios. Então, tem que construir presídios, pode fazer parceria, PPP aí, né? Parceria público-privada, para fazer presídios. O preso tem que ter dignidade. Aqui reforma da Papuda para a prisão de alguns petistas. Houve. Inclusive, vários deles fizeram reforma, ficou bonitinho, né? Então, assim, precisa construir presídio, precisa dar dignidade ao preso? Precisa. Mas qual é a dignidade que o preso precisa? Ele precisa de um espaço, ele precisa de alimentação, ele precisa de trabalho, isso é que é dar dignidade, para ele poder ser ressocializado. Tem que ser tratado como gente, mas como gente que descumpriu a lei e está pagando pelo seu crime, depois poder voltar. Agora, não é isso que é feito. Eles querem, assim, proteger
o preso, dizer que ele é um coitadinho. Do jeito que está hoje, pelo menos as imagens que a gente vê aí, quando, né, na época de rebeliões, as cadeias viraram verdadeiras escolas. Elas são terríveis. É terrível, Denise, ninguém pode concordar. Ninguém pode concordar. Ninguém pode concordar com as condições a que são submetidos os presidiários. Mas isso não é motivo para você botar essas pessoas na rua. Porque na rua, além deles ficarem com problemas, as pessoas de bem ficaram com problemas também. Porque estão sendo assaltadas, mortas. Né? 64 mil assassinatos por ano no Brasil, gente. Isso é mais do que qualquer país em guerra civil. Principalmente os reincidentes, né? Gente que já cometeu crime, volta a cometer crime, e na primeira oportunidade está na rua. Colocando em risco novamente o cidadão. Hoje ninguém mais tem sossego. Você sai de casa sem saber se você vai ser assaltado, se o seu filho vai chegar em casa de volta. Isso é muito triste. Eu acho que o povo brasileiro, que é um povo tão alegre, um povo de boa índole, não merece isso, sabe? A gente tem que resgatar a alegria do povo brasileiro, sabe? Que tá... Agora as pessoas estão alegres de novo, estão mais esperançosas, pelo menos. O que eu vejo no rosto das pessoas é esperança. Mas você acha que o Moro vai ter força para convencer os parlamentares a aprovar essas medidas? Gente, o Moro é um herói. Esse homem é um herói. Ele tem uma moral, sabe, incrível. Ele vai ter força, sim, assim como o Bolsonaro vai ter força, sim. Os parlamentares não vão querer ficar alheios a esse processo de mudança, porque eles vão ser cobrados. Aquele parlamentar que começar a embarrear os projetos, ele vai ser cobrado pela população. Agora, é claro que tem aqueles com quem a gente não conta mesmo, né? Eu não vou contar com o parlamentar do PSOL, do PT, porque eles querem atrapalhar. O negócio deles é atrapalhar o governo. Quais são os mas com esses aí eu nem conto mesmo. Mas os demais, eles são chamados nesse momento a participar dessa grande mudança. Eles são chamados a isso e eles têm que ter responsabilidade como brasileiros. Eles têm que pensar no país que eles querem deixar para os filhos, para os netos. Tem que ter responsabilidade. Bolsonaro já começou essa semana a conversa com os partidos, né? Quais são os principais que você acha que podem ali dar uma ajuda para o governo, uma vez que o PSL sozinho não vai fazer verão? A gente tem aí o Democratas, né, que está bem contemplado no governo, não é? Tem aí o chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil. Então, é claro que ele está conversando com os parlamentares e eles estão chegando. O PSDB, eu soube que o PSDB teve uma reunião com o presidente essa semana. Foi essa semana. Quarta-feira. Que dia é hoje? Eu nem sei, hoje é sexta, né? E que a conversa foi excelente, excelente. Um deles comentou comigo, nossa, o presidente ele é muito sedutor mesmo, né? Ele é muito carismático, ele sempre fala tudo que tem que falar e conquistou completamente os parlamentares. Como é que você se aproximou dele? Como é que foi essa relação? Você já era muito atuante, né? No impeachment da Dilma, você foi para a rua, você se apresentou muito, pediu muito, foi para a Esplanada. Para a Esplanada, fui para Paulista, em cima do trio, com 2 milhões. Você já tinha uma relação? Não, eu não conhecia antes, não. Eu conheci mesmo durante o meu ativismo. Eu frequentava bastante o gabinete dele, porque eu procurava os parlamentares, quando eu via que tinha uma coisa errada, um projeto de lei que é contra os anseios da população, aquele movimento que a gente estava vendo. Imagina aquela época que a Dilma pagou aquela emenda de 700 mil para cada parlamentar que votasse pela mudança lá do orçamento, né? Aquela pedalada e tudo mais. Então, a gente ia conversar e o Bolsonaro foi um dos que foi contra isso. Então, eu acabei me aproximando mais... Ouvia. Daqueles que nos ouviam. Isso, ouvia. Não era o que mais ouvia. Tinha outros também que ouviam. Eu tenho que fazer justiça a outros parlamentares. O Sócrates Cavalcante do Rio de Janeiro, o Rogério Marinho, do PSDB. Então, tinha, assim, o Bruninho Araújo, que era líder das minorias. O Carlos Sampaio, que era o líder do DEM. Todos eles... Do PSDB, né? O Carlos Sampaio. Quem que era o líder do DEM? Era o Mendonça, né? Era o Mendonça Filho, eu acho. Mendonça Filho. Bom, enfim. Não, depois do impeachment era ministro. Não, antes. Foi líder. Foi líder do DEM. Então, eu me lembro que tinha vários parlamentares que eram bastante receptivos à população, ao pessoal que ia lá.
A gente montou acampamento, eles iam lá, visitavam a gente no acampamento, sabe? Gravavam com a gente. Então foi assim que eu acabei me aproximando do Jair Bolsonaro. E daí você teve vontade de se candidatar? Bem depois. Eu me aproximei do Jair Bolsonaro em 2014. Eu decidi me candidatar em setembro do ano passado. Engraçado que ele já tinha falado comigo há uns 2 anos. Você não quer vir candidata e tal? E eu falava, não quero de jeito nenhum. Não é meu projeto. Eu montei um Instituto Resgata Brasil, junto com a Cláudia Castro. Eu queria interferir na política do lado de fora. Só que depois eu fui vendo o seguinte, é bobagem, porque a gente vê assim, poxa, mas do lado da esquerda as ONGs vêm, influenciam. Só que as ONGs da esquerda, que tem pautas da esquerda, elas são alimentadas com rios de dinheiro da esquerda internacional. Não é coisa só do Brasil, não. É Jorge Soros, é tudo. E a gente não tinha ninguém alimentando a nossa associação com dia nada, né? Então, tipo assim, os associados, né, dando R$ 35 por mês, e a gente fazendo tudo sozinha. E aí, estudando e conversando com pessoas, eu fui vendo o seguinte, no Brasil nunca houve uma revolução por fora da política, sempre foi por dentro. Então, como o que eu quero é participar dessa transformação, então eu resolvi me candidatar, mas isso foi só em setembro de 2017. E como é que foi sua campanha? Você andou pela cidade, pelo DF Olha, todo? Eu já ouvi relatos que viram você pelo DF inteiro. Eu via em Braslândia, via em Itaguatinga. Isso, eu andei, esse DF foram 45 dias de andança. Tinha dia que eu era assim, tinha dia que eu saía de Braslândia, ia para Planaltina, do extremo, até que eu falei, gente, vamos tentar conciliar um pouco as agendas, pelo amor de Deus. O dia que eu for a Planaltina, eu vou a Sobradinho, o dia que eu for a Braslândia, eu vou a outro lugar mais próximo, porque era uma loucura total, né? Mas andei e gostei. Gostei muito de andar, de conversar com as pessoas, fiz bons amigos, conheci coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ver aqui no DF. Eu tenho falado muito de Braslândia, eu acho que o povo às vezes fica até enciumado, mas, gente, é sério, eu vi fazendas com produção, com coisa com uma tecnologia incrível, sabe? Pessoas que alimentam esse Distrito Federal de hortifruti. Então, eu acho, eu dou nota 10 para quem empreende nesse país. Empreender nesse país, gente, é coisa de maluco. Porque é coragem, porque é uma burocracia sem fim, o Estado só atrapalha, o que ele puder atrapalhar, ele atrapalha. Então, daí, inclusive, que uma das minhas pautas principais é a questão da desburocratização, da descentralização, não é? O dinheiro tem que estar nos hospitais, nas escolas, nos locais onde a gente vive, tem que estar perto da gente. E aqui no DF, qual é a sua prioridade aqui? O que a senhora acha que dá para fazer assim, de imediato pela população do DF? A primeira coisa é a segurança pública, né? Não tenha dúvida. O que adianta você ter um comércio legal se o seu comércio é assaltado? Poxa, as lojas estão todas fechando, sabe? Porque o empresário, ele tem medo. Tem medo, claro que tem. E tem medo com motivo de ter medo, né? Mas como um parlamentar pode ajudar na segurança pública? Emendas, né? Por exemplo, as minhas emendas, esse ano eu não tenho direito à emenda, porque eu só vou ter direito, o orçamento já foi votado para o ano que vem, já foi votado pelos parlamentares que estão aí em exercício, Mas a gente pode ajudar com as políticas públicas, com diálogo com o governo do Distrito Federal. Sabe? Você vai ser neutra em relação ao governo, independente, à oposição? Qual eu sou independente, que pretendo continuar sendo independente. Eu conheço muito o Distrito Federal. Além de morar aqui desde criança, desde 72, eu fui procuradora do DF por 24 anos. Aliás, ontem, inclusive, eu recebi uma comenda, uma medalha de honra ao mérito pelo serviço prestado ao Distrito Federal, lá no Palácio do Buriti. Fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Então, eu conheço muito bem o Distrito Federal para saber as necessidades, tanto como cidadã, como conheço por dentro da máquina pública. Então, uma coisa que precisa acontecer no DF, a desburocratização, tem que cuidar dessa coisa da AGFIS, tem que mudar tudo, porque hoje os fiscais, eles usam da função, do cargo, para impedir a gente viu que, foi eleito um governador que é um neófito na política, né? Que é o Ibanez Rocha. Ele nunca tinha se candidatado, a não ser na área jurídica, né? Sim, ele foi presidente da OAB.
e uma renovação grande na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, no Senado também, e vários políticos antigos que tiveram mandato, que agora estão fora por conta da lei da ficha limpa, ou porque ficaram fora porque o eleitor não quis. A gente sente que parece que tem uma nova geração de políticos começando a atuar no DF. Como é que são seus planos? Você se vê candidata ao executivo? Eu sei que está começando agora o seu mandato como deputada federal, mas você pensa um dia em ser candidata a governo? Olha, Ana, eu nunca pensei a respeito disso, não. Você também nunca tinha pensado em ser candidata. É verdade. Ou seja, porque assim, a vida é assim, né? Eu falo que eu acho que eu vivi várias vidas numa vida só. Fui procuradora do DF e, enquanto procuradora, eu fiz a minha formação em Reiki, sou mestre de Reiki, montei uma escola, tenho 20 anos de escola de... Então, eu tenho muitas atividades paralelas, né? E eu acho que... Aí virei parlamentar, uma coisa que eu nunca imaginava. Eu acho que está muito longe para eu pensar em qualquer coisa desse tipo, sabe? Eu quero estar onde eu possa contribuir mais. Eu acredito que onde eu mais posso contribuir hoje é no parlamento, que é uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer, que é parlar, né? O parlamentar, ele parla, falar, dialogar, conversar, ouvir o argumento do outro, mudar de ideia quando o outro tem razão e eu não, quando o argumento do outro é melhor, convencer o outro quando o meu argumento for melhor. E na CCJ, eu sei que é uma pretensão ambiciosa para quem está chegando, presidir a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos. Mas por que eu me lanço a isso? Porque eu sou uma pessoa muito responsável. Eu jamais me lançaria alguma coisa que eu achasse que eu não estivesse à altura de cumprir bem o meu papel. Primeiro que eu tenho essa base jurídica grande e eu conheço o funcionamento do parlamento porque eu estou enfurnada lá dentro há 4 anos, frequentando as audiências públicas, assistindo a CCJ, vendo como funciona, estudando o regimento. Então, assim, sou parlamentar do primeiro mandato, sim, tem muito que aprender, sim, mas eu quero dar a minha contribuição onde eu acho que eu vou ser mais útil e não só para os parlamentares, para o Brasil, mas para o governo. E no judiciário? Você seria útil no judiciário? Com essa mudança na PEC da Bengala, poderia ser abertas novas vagas no Supremo? Olha, para dizer a verdade... Você gostaria de sentar ali naquele plenário? Honestamente, não. Honestamente, não. Eu estou realmente, assim, ansiosa pelo dia 1º de fevereiro. Que é quando eu vou a posse dos deputados, eu vou entrar, eu vou ter meu canto lá, meu gabinete, meu canto no plenário, minha vez, vou poder votar, sabe? Vou poder ter imunidade parlamentar. Eu já fui até parar com as pessoas, na CPI dos crimes cibernéticos, né? Já me colocaram na CPI dos crimes cibernéticos. Por quê? Por causa dos meus vídeos contra a ideologia, do meu combate à ideologia de gênero. Os meus vídeos, eles são muito didáticos. Eu procuro pegar um assunto complicado, como ideologia de gênero, por exemplo, e explicar para as pessoas didaticamente como é que é a legislação sobre isso, como é que é fora do Brasil, no Brasil, o que diz a Constituição. Então, eu explico muito didaticamente. Eu fui atacada por parlamentares que achavam que os meus vídeos estavam botando em risco a ideologia deles. Porque eu explico mesmo, mostro que é ilegal do jeito que é feito no Brasil. Entendeu? Então, eu fui tratada como se eu fosse uma criminosa cibernética, mas o plano deles falhou, que eu saí de lá ovacionada. Tá? Ovacionado, isso me deu uma projeção nacional incrível, tá? Então, pois é, então, Vi, eu acho que o nosso papo fica por aqui. Obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Correio Brasiliense. E já fica o convite para você voltar lá em fevereiro, quando certamente os debates vão ser muito acalorados. Podem contar comigo. Da Câmara, né, Ana Maria? É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Obrigada. E com o público e parabéns do Correio. pela eleição e muito sucesso para você. Obrigada. Obrigada. E para vocês, até a próxima. Vocês ainda estão por aí? Tem algum